9, 10 e 11, nós estudaremos esses 3 capítulos, uma das doutrinas fundamentais da nossa fé reformada. E eu queria perguntar para vocês, o que é predestinação? Essa é uma doutrina nossa, presbiteriana reformada. Nós, os presbiterianos e os batistas reformados, defendemos a predestinação divina. E certamente algum crente de uma outra denominação ou alguma pessoa que já ouviu falar sobre isso vai te parar no almoço na sua casa ou no seu local de trabalho e perguntar: vocês são daquela igreja que acredita na predestinação? E você vai encher a boca e vai falar assim, achando que é bom, né? Sim, sou eu. Aí a pessoa: me explica. E aí? O que seria a predestinação dos salvos? Escolha soberana de Deus. Escolha soberana de Deus? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Você, como homem, não aceita isso. Deus é horrível. Mas, você só não conhece. Alguém concorda? Quer acrescentar mais alguma coisa? Lembre-se, você certamente vai passar por isso. Certamente alguém vai te perguntar sobre isso. Ok, então depois a gente vai trabalhar com mais informações. Mas uma das doutrinas também que está ligada à predestinação é a chamada eleição dos salvos. E também essa mesma pessoa que vai gostar de conversar com você sobre isso, ela vai perguntar: mas como é que é feita a eleição? O que é isso, a eleição dos salvos? O verdadeiro do escolhido. É só você guardar no texto bíblico, inclusive para essas pessoas. Você tem que pegar o texto bíblico, mostrar para eles que é a realidade da palavra de Deus. Não, presbiteriano da gente reformado. Mas é pessoas que defendem que vai escrito na palavra de Deus. Mas o que eu explico para ela, sabe, perguntar o que é a eleição que vocês falam, que foram eleitos e aí? A escolha é uma escolha soberana. Deus escolheu antes da fundação do mundo. Sim. E aí você observar no texto que mostra que prova. Sim. Ok. Só o seu Dino vai responder, né? Estou de olho em vocês, né? Ok, o seu Dino disse então que a eleição é uma escolha antes da fundação do mundo e a predestinação também é uma escolha antes da fundação do mundo. Qual a diferença então entre as duas? Entre eleição e predestinação? Ou hoje você escolheu sentar todo mundo de um lado, é como que só olha para um lado hoje. Isso foi predestinado também. Todo mundo para um lado. Como que a gente explica? Que diferença tem então na eleição da predestinação? Ou não tem diferença? Se tem, qual é a diferença? Percebam como não é algo simples. A gente frequenta uma igreja, a gente depende de uma fé, mas na hora da gente explicar a nossa fé, parece que dá um nó na mente. Parece que a gente fica meio... A gente sabe o que é, a maioria das vezes, só que a gente não tem a facilidade de explicar. E por que eu estou falando isso? Porque Romanos não fala só da soberania de Deus, mas fala também da evangelização dos povos. E como eu vou evangelizar alguém se eu não sei passar para a pessoa os fundamentos principais da fé cristã? Eu tiro de fora reformado e presbiteriano, da fé cristã. Porque a eleição e a predestinação são elementos fundamentais da fé cristã. Goste a pessoa ou não, entenda ela ou não, faz parte. Então, como que eu vou evangelizar alguém, né, e também, assim, eu preciso conhecer a predestinação e a eleição para que eu também me tranquilize na evangelização. E tem mais. Romanos diz que alguns foram eleitos para a salvação e outros foram rejeitados por Deus. E aí? Sim, mas aí a pessoa vai chegar e falar assim: mas como pode um Deus de amor reprovar a seu Dino quebrando o protocolo? É para sentar do outro lado. Então, como que esse Deus de amor, esse Deus que vocês dizem que é bom, que é amoroso, ele então escolhe alguns, deixa alguns se perder, ou escolhe alguns para a perdição?
São coisas que nós precisamos aprender. Existe uma dupla predestinação? Existe uma eleição condicional ou incondicional? Deus, antes da fundação do mundo, separou alguns para a salvação e separou outros para a condenação? São perguntas que vocês vão ter que lidar com isso. E não vai ter do seu lado um dicionário, um comentário bíblico, o pastor da sua igreja, o irmão que sabe mais. Você vai estar sozinho ali para responder essas questões. E Pedro diz que nós temos que estar prontos para dar razão à nossa fé. Isso é bíblico. Eu vou tentar ajudá-los aqui, mas eu quero que isso seja um diálogo entre nós, que vocês participem com perguntas, porque é um tema importante. Vamos lá. Martinho Lutero, na sua história de estudo, Lutero entendeu que o homem, depois da queda, ele perdeu o seu livre-arbítrio. Bom, isso é uma ideia não é uma ideia de Lutero. Lutero não inventou isso da cabeça dele. Ele estudou, pesquisou muitos homens. A fonte de estudo de Lutero era a mesma de Calvino, que era Agostinho. Por sua via, Agostinho era um homem que se debruçou dia e noite nos escritos paulinos e em toda a escritura. Mas estudou muito o conteúdo de escritos do apóstolo Paulo. Então, Lutero entendeu que o homem, depois da queda, o homem perdeu o livre-arbítrio. E isso parece que está muito claro nas escrituras. Por quê? Antes de Gênesis capítulo 3, o homem ele está no estado de pureza, no estado de inocência, e ele pode escolher comer do fruto ou não. Mas, depois da queda, o homem passa a ser um escravo, como Paulo vem dizendo na carta aos Gálatas, e nós vimos Romanos capítulo 5, 6, 7, 8, que o homem é um escravo do pecado. O homem agora não tem mais o poder de decisão. Ele não consegue mais dizer assim, eu não vou mais fazer isso. Ele pode dizer com a boca, mas o coração diz, eu vou fazer depois. Então o homem se torna um escravo. E ele se torna um escravo do pecado. Um escravo de Satanás. Um escravo da sua natureza carnal. Então, segundo Lutero, embora o nosso destino, em certo sentido, já está determinado por Deus, nós não somos compelidos, ou seja, nós não somos forçados a pecar. Não somos. Nós podemos também resistir ao pecado, isso também é bíblico. Nós pecamos por quê? Por livre e espontânea vontade. Mas espera lá, você acabou de dizer que Lutero disse, assim como Calvino e com todos os reformadores, que o homem agora não tem mais o livre arbítrio. E agora está dizendo que nós pecamos por espontânea vontade? Como é isso? Aí eu pergunto, nós pecamos por causa do livre-arbítrio, por causa da espontânea vontade? E como você discerne isso? Como que nós resolvemos essa questão? Nós somos vítimas da nossa própria cobiça. Alguém diz. A cobiça ela gera o pecado. Então, nós olhando para alguma coisa, ou pensando em alguma coisa, quando você quer misericórdia a Deus, e você realmente não conclui aquela pensamento, eu acho que a gente não pecou. Mas quando você faz parte, aí você vai. Então nós precisamos aqui resolver algumas questões. Primeiro, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisão inerente a Deus. Então, livre-arbítrio, no seu sentido mais amplo, o homem ele não tem a influência nem de Deus e nem da sua natureza carnal. Ele é um ser livre. E nós sabemos que, biblicamente, isso é impossível. Ninguém é livre de Deus, nem mesmo Adão, mas isso é uma história para uma outra ocasião. Tá? Ninguém é livre de Deus. Todos nós estamos, de certo modo, presos em Deus, porque Deus é o nosso Criador. Alguns vão defender isso, tá? Que mesmo Adão, nos seus atos, em toda a sua história, Deus ali decretou. Os decretos de Deus também ficam por uma outra ocasião, está lá no nosso catecismo do Westminster. Mas o livre-arbítrio seria a capacidade de tomar decisão sem a influência do bem e do mal. Nós sabemos que isso é impossível, porque as nossas decisões, ou elas são com base na bondade de Deus, ou com base no Espírito,
ou elas são tomadas nas cobiças da carne, como o seu Dino colocou ali. Qualquer decisão nossa, por exemplo, eu estou comendo, comer algo bom, estou comendo, né, comendo um alimento gostoso, mas eu sei que já passou do limite do comer, mas eu quero comer mais um pouco. Eu estou fazendo isso com base no quê? Com base na minha glutonaria, na minha natureza carnal. Por exemplo, eu recebo um convite para ir a uma festa, que eu sei que essa festa é uma festa com características mundanas, e para nós, os evangélicos, os cristãos, a palavra mundana significa um local onde se reúne pessoas para dar vazão às obras da carne. Tá? Não é mundana de outro ser humano, que seria tudo mundano, mas nesse sentido, de um local onde estão reunidas pessoas para dar vazão às obras da carne. Então eu sei que esse lugar é assim. Eu recebo o convite. Eu posso decidir não ir, mas a minha decisão de não ir está baseada no quê? No meu temor a Deus. Porque eu amo a Deus, porque eu temo a Deus, então eu não vou nessa festa. Mas se eu for, a minha decisão está pautada no quê? Nas obras da carne, na minha natureza pecaminosa. Por isso o homem não tem um livre-arbítrio. Por mais que os irmãos arminianos, os nossos irmãos pentecostais insistam em levar para o campo do livre-arbítrio, isso não tem como, é um caminho perigoso até mesmo, dizer que o homem tem capacidade de dizer não para Deus, por exemplo. É o que eles defendem. Quando você vai evangelizar, a pessoa diz não quer, ela fala assim, não, a pessoa pode dizer não para Deus. É impossível dizer não para Deus. Não tem como dizer não para Deus. Tá? Entendido? Se você for tomar decisão baseada no livre-arbítrio, ele não pode pecar mais. Sim, não tem como. Ele nem tem condição de dizer que vai pecar mais, e ele também não pode dizer, o homem não pode dizer não para Deus. Eu vou explicar isso, porque que as pessoas dizem não, mas não ligada ao livre-arbítrio, tá? Não tem nada do livre-arbítrio. Nós resolvemos essa questão dizendo que Deus colocou em nós a livre agência. Então nós somos seres agentes livres, ou seja, nós podemos tomar decisões baseado nisso que eu disse, nas nossas inclinações. Dependendo de onde, de como você está inclinado, você toma as decisões. Você é um ser livre, sabendo que essas decisões tomadas te farão responsáveis por elas. Então, de novo para a festa. Eu sou um ser livre, Deus não me obriga a ir ou não ir para a festa. Ele me dá a liberdade condicionada a essas duas inclinações. Se eu estiver inclinado a Deus, eu não vou para a festa. Mas se eu estiver inclinado para a minha carne e eu vou praticar as obras da carne, então eu vou para a festa. Eu sou um ser livre nesse aspecto. Tá? Então, Lutero olhou para isso, disse como não tinha essa questão do livre-arbítrio, pecamos porque fazemos isso de forma voluntária e espontânea, e continuamos querendo e desejando o mal. E ele foi mais além disso, dizendo que nós estamos tão curvados, tá, sobre nós mesmos, que nós pensamos estar livres e entregamos-nos exatamente aquelas coisas que aumentam a nossa escravidão. Então a gente pensa que é livre, tá? Livre, e então a gente só que a gente não enxerga que é uma curvatura para o pecado que nos torna tão escravos dele a ponto de nós não percebermos. Mas, louvado seja Deus, e Lutero enxergou isso, que a graça de Deus derramada sobre os homens, os eleitos de Deus, então faz com que nós, aqueles que foram eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, não caiam nessa situação de curvamento para o pecado, mas esses eleitos e predestinados, eles então se põem em retidão ao Senhor. E aí nós temos no capítulo 9 de Romanos, tá? Se você começar a ver aí o primeiro bloco, por exemplo, Paulo vai falar da incredulidade dos judeus, do versículo 1 até o versículo 5, do versículo 6 ao versículo 29, como nós lemos, até o versículo 18, Paulo vai falar que da rejeição de Israel, que Israel foi rejeitado por Deus e não compreendeu as promessas de Deus. Dos versículos 14 ao 18, então do 6 ao 13, desculpa. Do 14 ao 18, Paulo vai falar que Israel foi rejeitado
e não compreendeu também a justiça de Deus, tá? Não é incompatível. A rejeição de Israel, melhor dizendo, o fato de Israel ser rejeitado não significa que Deus é injusto com eles, porque Paulo vai explicar o motivo dessa rejeição. E por fim, o que nós lemos, né, o versículo que nós lemos do 19 ao 29, vai falar do ato soberano de Deus, e Paulo encerra o capítulo 9 falando que Israel foi rejeitado por Deus. Paulo explica a rejeição de Deus com base na sua soberania, e Paulo vai dizer que Israel é responsável pela rejeição. Louco, né? Deus rejeita Israel, Deus explica porque Deus rejeitou Israel, e agora Paulo diz: Israel é culpado da rejeição. Então nós temos aqui um problema especial, tá? E aí eu quero que vocês entendam o contexto para a gente poder ir para o texto. Os judeus, assim como nós já estamos vendo na carta aos Gálatas, eu sei que você está ansioso pelo final dessa carta, assim como nós já estamos vendo, e podemos ver um pouquinho na semana passada, do capítulo 5 ao 8 de Romanos, os judeus, eles se opunham aos ensinos de Paulo. E vamos ver se a lição de casa está feita. Por que os judeus rejeitam o ensino de Paulo? Pergunta, viu? Sem ser o seu time já falou bastante hoje. Pode dar uma folga do seu time aí. Sim, os ensinamentos de Paulo são ensinamentos com base na pessoa de Cristo, tá? E não das leis. Mas o que está pegando para que os judeus rejeitem esses ensinos de Cristo? Qual o centro da oposição? Por que eles colocam? O que mais irrita os judeus a ponto deles rejeitarem o ensinamento de Paulo, que é um ensinamento baseado na pessoa de Cristo, na lei de Cristo? Carta aos Gálatas, hein? Eles ainda estavam vivendo de acordo com a lei, querendo guardar para mistério de alimento, essas coisas assim. E Paulo demonstra que a salvação é pela graça, e não com rituais ou por regras, né? Infelizmente, nos dias de hoje, ainda tem muitas leis que têm regras para as pessoas cumprirem e acham que realmente está certo. Infelizmente, para não falar assim. Então vocês vão começar a trazer caderninho para a igreja para anotar isso, para nunca mais esquecer, tá? O ponto central ali é que os judeus acham que por eles serem filhos de Abraão, eles já estão justificados, tá? Eles são justos por serem filhos de Abraão, e a salvação para eles é o cumprimento da lei, circuncisão, cumprimento do calendário e a abstenção dos alimentos proibidos. Paulo está negando isso. Paulo está dizendo: a justificação não é por isso. Não é, vocês não são melhores por causa disso. Não por causa disso, porque os verdadeiros filhos de Abraão, quem são? Os da fé. Por quê? Porque Abraão foi justificado quando? Antes da lei. Antes que houvesse lei da circuncisão, Abraão foi justificado e por isso foi imputado sobre ele justiça, porque ele teve fé na promessa. Deus então o justificou. Tá? Então os ensinamentos de Paulo traziam uma oposição muito forte aos judeus. Os judeus se opunham a isso, porque as mensagens de Paulo anulavam as promessas de Deus aos judeus feitas por Deus no Antigo Testamento. E eles não queriam perder os privilégios de filho. Não queriam perder. Eles eram os verdadeiros filhos de Abraão. Eles achavam isso. Então, para responder isso, essa oposição, o apóstolo Paulo escreve esses 3 capítulos que nós estamos estudando hoje, onde no capítulo 9 ele vai explicar como é feita a eleição, o capítulo 10 ele vai explicar como é feita a rejeição, e o capítulo 11 ele vai explicar como se dá a restauração do povo de Deus. Tá? E aí Paulo começa então explicando como é a eleição. Primeiro, nós precisamos sempre, quando falar de predestinação, entender
o que a Bíblia fala sobre predestinação. Não é o que o Samuel fala, não é o que o reverendo Augustus fala, não é o que o reverendo Hernandes fala, o reverendo Jeremias, ou Washer, ou qualquer outro, mas o que a Bíblia diz sobre predestinação. Embora o que esses homens falam, com exceção destes que nos falam, os outros são homens experientes, homens estudiosos, tá, que falam muito bem do tema. Mas o que a Bíblia diz? Olha o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Abra isso. 1 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Acharam? Esta salvação. 2 Pedro. Quem achou aí? Leia. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedeis assim, não tropeçareis em dia algum. Então, Pedro está dizendo, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Pedro está dizendo, vocês foram vocacionados e eleitos. Mas olha o que Paulo diz, então, lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, isso é bem conhecido. Efésios capítulo 1, versículo 5. Predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Paulo vai reafirmar. Ele, Deus, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus. Então, muitos versículos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que falam. Então, como povo escolhido de Deus, os judeus, os judaizantes, eles não se consideravam necessidade de salvação. Por quê? Por que eles não consideravam que eles precisavam de salvação? Porque eles achavam que a salvação estava ligada ao contexto étnico. Basta ser judeu para ser salvo. Qualquer semelhança com uma igreja majoritária, tá, não é tanta coincidência assim. Porque basta nascer naquela igreja para ser salvo. É isso que muitos pregam. Tá? Então, os judeus, eles achavam que por nascerem judeu, estava tudo resolvido. Tá? Não precisava. Paulo já ia contrário a isso. Então, eles criam que a salvação deles estava pré-ordenada por Deus, ou seja, Deus ordenou, e que a justificação era um direito exclusivo dos judeus. Os judeus tinham isso como exclusividade deles. Deus separou eles, elegeu eles, por questão étnica, e isso está prometido por Abraão, o pai na fé. Eles acreditavam também que por causa da aliança feita com Abraão, e essa aliança de Deus, estava obrigado, por essa aliança que Deus fez com Abraão, por extensão estava excluído quem? Todos os gentios. Então os judeus diziam assim, a salvação é nossa, e é exclusividade nossa. Como é que alguém que não sendo judeu pode ser salvo? Se circuncidando e cumprindo a lei à risca. É isso que os judeus acham, e Paulo está pregando contra isso, pregando totalmente contrário disso. Então Paulo inicia o capítulo 9 falando de sua tristeza. Se vocês lerem o capítulo 9, vocês vão ver que Paulo está num tom triste. Esse capítulo começa num tom triste, e Paulo fala pelos seus irmãos, aos seus irmãos. Olha o que ele diz ali. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, e esse anátema aqui é separado ou maldito, tá? Por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então Paulo está dizendo aqui que ele estava disposto a abrir mão até mesmo da sua salvação, se com isso eles fossem salvos. Tem que outro personagem para
para a gente testar o nosso teor bíblico. Que outro personagem disse isso? Parecido. Moisés. Paulo seria uma espécie de Moisés aqui, intercedendo pelo povo, quando Moisés disse: Senhor, se for para matar eles, então visca o meu nome do livro da vida. Paulo está dizendo aqui em oração, né? Eu abriria mão, né? Eu me tornaria maldito, separado de Cristo por causa dos meus compatriotas. Então, Paulo, ele tem uma angústia no seu coração, porque ele sabe que os judeus não entenderam, não compreenderam a lei, e que eles estão, com essa atitude, se afastando da verdade salvadora. Ainda tem um primeiro evangelho, algumas vezes e Cristo os judeus não foram cristãos. Eles chegam a dizer no meio cristão que o povo judeu não ser salvo. Assim, isso aqui está. Sim, isso está guardado para o final aqui. Eu quero deixar isso para o final, para a gente poder entender realmente se é ou não é, e isso faz parte da nossa teologia. Então, no próximo bloco aí, Paulo fala o quê? Da situação. Paulo mostra, na verdade, a posição privilegiada dos judeus. Veja o versículo 4 e 5, Paulo diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças e a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então Paulo está dizendo: pertence a eles a adoção, também a glória, as alianças, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, aí, Abraão, Isaac e Jacó, e deles descende o Cristo segundo a carne. Então Paulo, ele escreve para esclarecer um mal entendido com relação às promessas. Ele está escrevendo dizendo assim: vocês não entenderam as promessas, por isso vocês estão errando. Os judeus, eles tinham em mente, era pensamento deles, que todos eles já estavam eleitos. Todos eles estavam eleitos, pelo fato de ser judeu. Porém, Paulo mostra que todos os crentes são eleitos, e não todos os judeus. Tá? Se você for ver no verso 6, Paulo vai dizer isso, né? Que todos os eleitos são salvos, porque ele diz assim, não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todo que é de Israel são israelitas. É isso que diz aí, né? Nem todo que nasce em Israel é israelita. Então Paulo já está dizendo assim: vocês não entenderam as promessas, vocês estão errando algo. Não é pelo fato de vocês serem judeus que vocês são salvos, porque nem todo israelita, nem todo judeu é israelita, nem todos que são de Israel são israelitas. A questão da salvação é outro patamar aí. Aí o apóstolo diz que os judeus não podiam reivindicar a eleição com base no parentesco a Abraão, porque são considerados filhos de Deus aqueles que são filhos da promessa, como nós já vimos em Gálatas, e vimos também na própria carta aos Romanos, quando Paulo diz que os verdadeiros israelitas são os da fé, são os que creem. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Então, Paulo faz aqui uma comparação com os patriarcas, e, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 13, Paulo vai dizer que a lei, né, vai dizer que porque a lei não veio de Abraão, ou da sua descendência, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Então, Paulo vai dizer: espera lá, vocês estão errando algo. Tá? A lei não veio de Abraão, ou da sua descendência, mas pela fé, pela justiça da fé. Então, Paulo vai mostrar aqui o propósito de Deus para este povo. E o propósito de Deus é possuir uma família de filhos, todos eles parecidos com Jesus. E os judeus têm em mente o quê? Todos devem se parecer com Abraão. Paulo está dizendo: não. Os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros eleitos, são aqueles que pertencem à família de Deus, e todos eles são parecidos com Jesus. É por isso que nós batalhamos e lutamos para ser cada vez mais homens e mulheres parecidos com Jesus, aí não com outra pessoa qualquer.
o Paulo vai dizer que o plano total de Deus se resume nessa ideia de que o homem precisa ser redimido para que ele então seja alguém que tenha a esperança da vida eterna com base na eleição e na predestinação. E esse propósito de Deus, o propósito de Deus que já foi predeterminado para salvar o homem, ele é realizado com base nos decretos divinos de Deus. Se você nunca leu nada sobre os decretos de Deus, lição de casa, leia aí a Confissão de Westminster, capítulo 2 e capítulo 4 da Confissão, que fala sobre os decretos divinos de Deus, para você entender aí de fato. Paulo vai dizer que o que prevalece aqui não são as obras, tá? Não é por obras que alguém persevera ou que alguém é chamado. Tá? Ele vai dizer isso no versículo 11. Você lê o versículo 11, Paulo vai dizer isso, tá? Que não é pelas obras. E aí ele vai dizer algo que, para mostrar para os judeus isso, leia só o versículo 11, porque Paulo vai entrar na história para mostrar para os judeus por que não é por obras. Olha aí, versículo 11. E não eram ainda os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então olha aqui, e aí ele continua, né? Já fora dito a ela, a mãe dos meninos, né? O mais velho será servo do mais novo, como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci de Esaú. Então, Paulo, para mostrar que a eleição, ela não é baseada nos méritos humanos, e ela não é por obras, ele vai para a história, que os judeus bem conheciam, vai dizer assim: antes de... Agora não fugiu o nome da Rebeca, não, Rebeca. Antes de Rebeca conceber, dar à luz, antes que aquelas crianças viessem ao mundo e praticassem o bem ou o mal, Deus escolheu um e Deus rejeitou o outro. E aí, irmãos, tá? Eu vou gastar um tempinho aqui, depois eu mando um estudo para vocês, tem bastante informação pelo tempo. E aqui é o que as pessoas não conseguem compreender, e as que não conseguem compreender nos acusam, os reformados, de praticarem a crença num Deus mau, tá? Nos chamam de seguidores de um Deus não bíblico e mau. Porque diz assim: como pode Deus, o Deus da Bíblia, o Deus, o Pai de Jesus, rejeitar uma criança quando ainda ela está no útero da sua mãe, quando o próprio texto diz que ela não praticou nem o bem e nem o mal? Aí eu gosto muito de um estudioso que ele diz assim: Deus é tão maravilhoso que Deus sabia que em um tempo lá do século 21, no ano de 2023, em algum cantão do Brasil e do mundo, algum atrevido ia dizer assim: Deus não pode rejeitar as pessoas, Deus tem que salvar todo mundo, né? Inclusive já tem filmes sobre isso, né? De salvação universal, não é nada novo. Como pode vocês pregarem uma rejeição? Esse Deus eu não quero, esse Deus violento, esse Deus que não ama, esse Deus que rejeita uns, esse Deus que separa umas pessoas para o inferno, como fez com Judas, que separa pessoas para fazerem o mal. Eu não quero esse Deus, eu quero um Deus de amor, um Deus que aceite as pessoas do jeito que elas são, um Deus que não faça acepção da pessoa se ela é homem, mulher, se ela é amiga ou amigas, o que for. Eu quero um Deus que seja inclusivo. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus inclusivo. Inclusive nós temos, inclusive, nós temos um pastor em Brasília que ele defende abertamente isso. A inclusividade no meio cristão, dizendo que Deus é amor, que Deus não é um Deus mau, que Deus não rejeitou ninguém, que a pessoa pode ser do jeito que ela for,
que Deus aceita ela. Um outro diz que, inclusive, nós podemos fazer alianças com pessoas do baixo espiritismo, da macumba, da umbanda, que nós podemos congregar com eles com a gente, porque Deus ama-nos e ama-os também, e Deus vai salvar eles e vai salvar a nós, porque no final Deus vai salvar todo mundo. E aí nós temos algumas implicações bíblicas. Diga, seu Diogo. Infelizmente, a gente às vezes tem uma pessoa com um certo conhecimento e às vezes com respeito a pessoas que não devem mais respeitar. Com base nisso, se a gente olhar o Velho Testamento, no dilúvio, não diz que Deus salvou aquele povo todo. Tá? Deus salvou outras pessoas. O resto foi todo destruído. Então, o problema é que eu nem digo que essas pessoas têm conhecimento. Para mim, elas não têm conhecimento nenhum, porque o conhecimento, ele liberta, ele abre portas para que as pessoas possam, então, conhecer o texto bíblico. Para mim, na minha concepção de muitos outros, essas pessoas, elas são, primeiro, pobres espiritualmente, elas não são analfabetas do texto bíblico, elas não conseguem compreender, até porque o texto diz que Deus, o próprio Deus, cegou o entendimento dessas pessoas para que elas vejam e não creiam, e para que elas leiam também e não compreendam. Isso é bom. Agora, a grande pergunta é: se Deus vai salvar todo mundo, por que todo mundo não é salvo? Essa é a grande questão. João 3,16, todo mundo só lê qual parte do texto? Porque Deus amou o mundo, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que tem uma continuação. Né? Tem uma continuação. Porque Deus amou o mundo da maneira que deu o seu único Filho para que todo mundo venha no mundo. Ok. Mas está lá, dizendo o texto também, que os que não creem, os que não creram, eles já estão o quê? O verbo ali, ele está no ativo presente, ou seja, já estão condenados. E é o texto que diz. O texto diz que os que não creram, e ali o verbo, ele não está parado no tempo. O verbo, ele está como se o verbo estivesse andando no tempo, no passado, no presente e no futuro. É isso que o texto grego nos apresenta. O texto está dizendo assim: todos os que não creram, lá atrás, antes de Cristo, todos os que não creram hoje, e todos aqueles que não crerão no futuro, já estão condenados. É o texto bíblico que diz. Então, se Jesus salva todos, porque todos não creem? Aí, o apelo é o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio nós já vemos aqui que não segura na própria etimologia da palavra. Qualquer dicionário vai mostrar que o livre-arbítrio é um poder de decisão sem influência externa. E nós não temos condições de tomar uma decisão sem nenhuma influência externa. Então, Paulo, ele mostra isso na história, dizendo: Deus escolheu Jacó. E quais foram os méritos de Jacó? Nenhum de Jacó. Deus escolheu porque Deus quis escolher Jacó. E por que Deus rejeitou Esaú? Porque Deus quis rejeitar Esaú. E então, Deus, sabendo disso, como eu disse, que na história Deus já sabe que, né, como o homem é, Deus inspirou um escritor para dizer assim: por acaso, quem és tu, ó homem, para discutir comigo? Quem és tu, ó homem? Por acaso o oleiro não pode ter domínio, ou não pode ter domínio sobre material ali para escolher daquela massa, fazer os vasos que ele quer para a honra e os vasos que ele quer para a desonra? Teria Deus que perguntar para alguém o que ele deve fazer? É isso? Então, irmãos, a doutrina da eleição consiste no amor genuíno de Deus pelos eleitos. E alguém disse, eu quero resumir aqui, alguém diz assim: mas não é justo Deus condenar ninguém. Realmente, há uma injustiça aí. Eu quero explicar onde é que é essa injustiça. Quando o homem pecou contra Deus no Éden, Deus não agiu com a sua justiça. Vou explicar para que ninguém entenda errado. Deus agiu com a sua misericórdia, porque se Deus aplicasse a sua justiça na íntegra, toda a raça humana merecia a morte. Toda a raça humana merecia a condenação eterna.
a misericórdia de Deus entrou em ação dizendo: desses que pecaram, de toda a raça humana que pecou, eu vou me compadecer de alguns. E vou elegê-los, vou salvá-los, vou resgatá-los da morte que eles já se encontram para a vida. Então, quando nós olhamos a predestinação e a doutrina da eleição no aspecto somente do amor, dizendo não é justo que alguém tão bom morra e vá para o inferno, não é justo que alguém nasça para ser um déspota, para ser um assassino, para ser um político corrupto, para ser um faraó impenitente, nós temos que olhar: é justo alguém que pecou contra Deus, alguém que desobedeceu a Deus ir para o céu? É justo? É justo Deus pegar o seu filho amado, o seu único filho? É justo Deus pegar o seu filho, sem pecado, sem mácula, sem nenhuma impureza, e derramar sobre ele a sua ira, deixando-o na cruz, padecendo, sofrendo, por causa de homens e mulheres corruptas e pecadores? É justo? Onde está a justiça aí? Daqueles que querem cobrar justiça. Então Paulo diz: o oleiro tem domínio sobre a massa. O oleiro faz o vaso como ele quiser. Agora, irmãos, há algo que nós não vamos conseguir compreender, que não é paradoxo. Quando você ouvir dizer que nós defendemos um paradoxo, ou seja, a doutrina da predestinação com a doutrina da livre agência, porque há momentos na Bíblia que parece que as decisões somos nossas. Por exemplo, Deus escolheu, Deus rejeitou Esaú, mas o próprio Paulo diz que Esaú é responsável. A gente chama isso de antinômio e não de paradoxo, porque são diferentes. Paradoxo e antinômio são coisas diferentes. O paradoxo é como se fosse uma oposição a algo, tá? E antinômio não, antinômio são como se fossem duas linhas que andam juntas e no final elas se encontram. De alguma maneira que nós não conseguimos compreender, nós somos responsáveis pelos nossos atos, que já estava decretado por Deus. De alguma maneira, alguém que for condenado para o inferno, ele é responsável por estar no inferno. Por que ele está no inferno? Porque ele é responsável pelos seus atos. Mas foi decreto de Deus. Nós não temos como resolver essa questão. Nós não temos como resolver. Por isso, as coisas reveladas a nós pertencem, as ocultas pertencem a Deus. E Paulo diz isso, né? Nos conforta com isso, dizendo: que diremos, pois, a injustiça na parte de Deus? Paulo responde: de modo nenhum. De modo nenhum a injustiça em Deus. Porque Deus diz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser, de quem eu aprover me compadecer. Assim, pois, não depende de quem ou de quem quer que corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Isso nós cantamos. Não é do forte a vitória, nem dos que correm melhor, mas é Deus que determina isso. Então, entender os decretos de Deus é importante para que nós resolvemos ou descansemos nesse antinômio, nessas duas linhas que nós não conseguimos, em certo momento, decidir, enxergar. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, mas o mesmo texto diz que Faraó foi responsável por aquilo. E Faraó, vou lançar as pragas porque você não ouviu a voz do Senhor. Mas Deus endureceu, ele só não ouviu porque Deus endureceu. E por que Deus endureceu o coração dele? Porque ele não ouviu. Perceba? Não há como nós resolvermos isso, porque a nossa mente é limitada. Como nós somos limitados, então nós descansamos naquilo que a Bíblia nos revela. Deus decretou todas as coisas, Deus ordenou todas as coisas, Ele predestinou uns para a salvação e Ele rejeitou outros. Deus rejeitou outros. Deus não quis aquelas pessoas. E aí a gente fala: mas Deus não pode. Deus pode. Ele é Deus. E é baseado na sua justiça que Ele faz essas escolhas. De novo, sempre você precisa lembrar sempre disso, irmão, para que você não crie
ervas daninhas atrás na sua mente. Na queda, toda a raça humana foi condenada à morte. Não coma do fruto que há no meio de jardim, porque no dia que você comer, certamente morrerá. O homem comeu. Adão era o nosso representante. Ah, mas eu não posso ser responsável por Adão. Eu não posso ser responsável pelo pecado de Adão. Ok, então também você não merece a imputação da justiça de Cristo, porque não foi você que morreu na cruz. Percebe como algumas coisas nós queremos e aceitamos? Nós aceitamos a imputação da justiça de Cristo na cruz. Ele morreu por mim, ele foi meu representante na cruz. Ele, quando ele está lá na cruz, sou eu que estou junto. Que bonito, né? Romântico até. Mas você também estava em Adão, comendo do fruto, pecando contra Deus. Logo, quando nós pecamos em Adão, o nosso representante, nós somos condenados à morte eterna, à sentença eterna. E aí entra o que nós entendemos do grande e genuíno amor de Deus, quando Deus olhou para mim e para você, caído, condenado. Deus disse: eu vou salvar o Samuel, eu vou salvar o Dino, eu vou salvar fulano, eu vou salvar tal. E os outros, Deus simplesmente não quis salvá-los. Qual é a injustiça? Aonde que está a injustiça aí? Não tem injustiça. Se fosse para nós denominarmos ou classificarmos uma injustiça, seria nos salvando da morte eterna. Porque nós violamos a sentença. Tá? Seria como você cometer um crime e o policial dizer assim: você lá chegou no policial, você sabe que o policial vai te prender porque você cometeu o crime, o policial diz: está perdoado, vai e não pegue mais. Mas tem certeza? Eu mereço ser preso, eu mereço o rigor da lei. Não, pode ir, está liberado. Alguém pagou a sua conta. Perceba, a gente quer o bem de um lado, mas nós não aceitamos o rigor do outro lado. Então, olhando para isso, o Spurgeon disse que a predestinação, a doutrina da eleição, ela traz conforto a nós, porque ela nos faz repousar na soberania de Deus. E quando nós entendemos a soberania de Deus, então nós descansamos. E aí, para finalizar, meus irmãos, no capítulo 10, Paulo vai explicar por que Israel foi rejeitado. Por quê? Porque Israel desprezou os conselhos do Senhor, desprezou a lei do Senhor. No capítulo 11, Paulo vai falar da restauração desse povo. Alguns teólogos entendem que quando Paulo está falando, no finalzinho do capítulo 11, quando Paulo está falando de todos os povos, de todo Israel, alguns entendem que está falando de Israel de fato. Que Israel vai ser restaurado, que Israel é o relógio escatológico, de que Deus tem um plano traçado exclusivamente para Israel, porque Romanos está dizendo que Deus vai restaurar Israel. Só que nós temos que olhar para o mesmo escritor, Paulo, de Romanos, e Paulo que escreveu outras cartas, quando Paulo diz: já não há mais homem, mulher, nem grego e nem gentil. Paulo está dizendo que há o quê? Um povo. E como que é esse povo? O Israel de Deus. Então, quando Paulo em Romanos está falando aqui, e teólogos assim, de alto nível, concordam com isso, tá? Que quando Deus fala de todo Israel, Paulo está falando do povo de Deus, os eleitos, que agora pertence ao Israel espiritual. Não são mais dois povos, mas é um povo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Tá? Conciliando com aquilo. Não há grego, não há homem nem mulher, não há grego nem gentil, há um povo só. Paulo não enxerga dois povos. Paulo enxerga um povo que Deus está restaurando para se cumprir aquilo que ele disse em Oséias, quando diz Deus, usando a vida de Oséias, como nós já aprendemos, dizendo assim: não sou mais meu povo. Não sou mais meu povo. Mas lá em Joel, Joel faz uma convocação agora, dizendo que Deus restaurou esse povo e agora eles são um povo de Deus. Então Deus trouxe de novo esse povo para si, restaurando. Porque o próprio Paulo diz aqui que o remanescente aqui seria o filho de Abraão. Não são mais agora
aqueles que se achavam filhos de Abraão, mas é o remanescente. O remanescente aponta para a pessoa de Cristo. Então, o remanescente, Cristo, todos que estão em Cristo, são agora o povo de Deus, o Israel de Deus, a igreja de Deus. Ok? Tinha bastante coisa para a gente ver aqui importante, por exemplo, ordem dos salutos, algumas outras coisas, mas eu vou mandar para vocês no estudo, vocês leiam. Tem aqui a questão etimológica, a morfológica das palavras, tem o resumo do capítulo 9, 10 e 11 para vocês verem o papel do judeu, dos gentios na história, como Deus conduziu os judeus e os gentios na história, e lá na frente os dois se encontraram formando um só povo. Isso é muito importante para você saber. Vai falar da incredulidade e da fé de Israel, porque Deus rejeitou Israel. Vai dar um pouquinho dessa palavra justiça também para você. Então tem bastante informação aqui que eu te aconselho a ler, tá? E tem algumas perguntas no final aqui para você aprender. Bom, possivelmente mais à frente, em alguma escola dominical, nós vamos mastigar esse assunto divididinho em partes, falando só da eleição, só da predestinação, só da reprovação, tá? Só da restauração, para a gente poder aprender mais sobre esse assunto. Ok? Amém.